Queremos colocar diante do Senhor este tempo, propósito do Senhor na nossa vida, desejo do nosso coração de meditar mais na palavra. Já temos recebido do Senhor enquanto adoramos, enquanto ofertamos. Temos recebido do Senhor, da sua presença graciosa neste lugar. E queremos ouvir mais do Senhor, Espírito Santo. Não apenas ouvir uma mensagem, uma palestra, mas sermos ministrados pelo Teu Espírito. E nós declaramos em fé, crendo, que tudo aquilo que estamos recebendo frutificará abundantemente nas nossas vidas, Senhor. E frutificará nestas cidades que estão aqui representadas. Frutificará, Senhor, em cada vida, em cada família e em todos os lugares por onde esta palavra chegar, em nome do Senhor Jesus. Nós te oramos, revela-nos, Espírito Santo, a porção que o Senhor tem para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esta conferência, nós temos nesta conferência um propósito firme, muito claro, muito objetivo, de estudarmos juntos um pouco mais do que o Senhor tem ensinado à igreja em todo o mundo, acerca do propósito, do objetivo, do alvo de tudo o que fazemos. Temos visto Deus agir intensamente, de diversas formas, em diversos lugares. Temos visto Deus gerar movimentos, moveres, ondas lindas, maravilhosas, frutíferas. E algumas que mesmo passageiras são de Deus. E elas não apenas passam, mas elas executam o que tem que ser executado e deixam frutos maravilhosos para a edificação do corpo de Cristo. Temos visto o Senhor ensinar a igreja muito sobre louvor, sobre adoração, sobre artes, sobre a ação da igreja em determinados lugares, sobre a ação da igreja na comunidade. Temos visto Deus despertar a igreja para tantas atividades, para tantos empreendimentos, com tanta ousadia, para chegar em territórios que antes não eram alcançados. Nós temos visto Deus executar muitas coisas entre nós e precisamos o tempo todo de parar para buscar do Senhor. Qual é o próximo passo? O que o Senhor quer acrescentar a tudo isso? E sempre teremos que entender que aquilo que Deus dá hoje será ampliado amanhã. Nunca nós vamos ter o absoluto dominado por nós, revelado a nós. Sempre que Deus der alguma coisa a alguém no seu corpo, saiba que será ampliado mais à frente. Sempre, porque Deus é infinito, seu poder, sua grandeza não cabe nessa limitação humana que somos. E Ele vem aos poucos, a cada geração, a cada tempo, a cada fase, a cada ciclo, ampliando. É por isso que nós não podemos parar em algo que Deus deu. Nós não podemos parar em algo que Deus está fazendo agora como se fosse o máximo, tudo o que Deus está fazendo. E talvez a gente, avaliando com cuidado, a gente tenha parado em algumas coisas. Corremos o risco de parar na beleza da música que Deus está dando à igreja. Corremos o risco de parar no estilo de culto que Deus está dando à igreja. Corremos o risco de parar nas artes que Deus está dando à igreja. Corremos o risco de parar em tantas coisas que são lindas, são de Deus, mas não são o alvo, o propósito, o objetivo final do Senhor ainda. Compõem uma estratégia de Deus para o crescimento do corpo. E nesta conferência nós queremos ouvir o que Deus está dando a cada um dos irmãos que vão ministrar. O que Deus está gerando no meio do corpo para a continuidade, para a expansão, para o crescimento do entendimento, da revelação de tudo que o Senhor já tem dado. E para recebermos juntos também algo que o Senhor quer acrescentar, quer dar, ou de novo, ou de expandido, ou de velho mesmo, mas que Ele trará com um renovo, nos relembrando, nos fazendo retornar alguns fundamentos, alguns princípios. Queremos isso nessa conferência e é por isso que nós estamos reunidos aqui. E é com esse propósito que nós vamos compartilhando a palavra do Senhor e todos os preletores aqui. Quero que você abra a sua Bíblia comigo. A carta aos Hebreus, primeiro capítulo. Hebreus capítulo 1, verso 9.
A palavra do Senhor diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso o Senhor fez uma obra na sua vida, te encheu de alegria. Diga comigo, alegria. Alegria é um dos frutos do Espírito. Eu me lembro uma vez nós estávamos viajando, o pastor Ismael diz assim: Deus é um Deus alegre. Deus é um Deus bem-humorado, alegre, feliz o tempo todo, alegre. Porque se Ele nos oferece os seus frutos, Ele tem todos eles. Deus é um Deus alegre. E a Bíblia ensina isso. E a alegria é uma das manifestações de Deus em nós. E Deus quer que cada um de nós sejamos cada dia mais alegres. É muito mais do que só sorrir. É muito mais do que festejar. É muito mais do que num determinado momento estarmos irradiantes, excitados, empolgados. O Senhor nos quer pessoas alegres. Alegre. Alegre. E o Senhor tem nos desafiado em toda circunstância. Vou ficar alegre. Eu quero estar alegre. Aconteceu alguma coisa? Alegre. Deixa para lá. Alegre. O Senhor quer isso no nosso meio. E nós temos visto muita alegria do Senhor no meio do culto. Nós temos visto que a igreja está crescendo na sua liturgia do culto, nos ajuntamentos, nas celebrações. Nós temos realmente experimentado de inúmeras formas de alegria. Como a música cresceu, como os sons, como a arte, como os talentos, como tudo num culto ao Senhor tem crescido. E a alegria cresce junto, a alegria de participar, a alegria de estar num lugar, a alegria de cantar, a alegria de tocar, a alegria de ver tal grupo, ver tal irmão cantando, a alegria de celebrarmos juntos ao Senhor. Deus tem feito com que nós nos alegremos. E nós temos irmãos que estão profundamente alegres com o que Deus está fazendo de uma forma específica na vida deles. Irmãos que estão saindo por esse país, por outras nações, pregando a palavra e alegres com o que Deus está fazendo através deles. Irmãos que estão tocando e cantando e gravando e ministrando e declarando que o louvor, a adoração da igreja está uma coisa maravilhosa e estão alegres por isso. E Deus realmente está nos fazendo viver mais alegremente. Nós temos visto Deus trabalhar em muitas vidas. Nós temos visto pessoas sendo salvas, transformadas, famílias sendo alcançadas. Nós temos visto muita gente vivendo mais alegre por causa do reino de Cristo que está chegando. Mas o Senhor não quer apenas isso. O Senhor quer muito mais do que estas alegrias que estamos experimentando. Muitas delas são muito superficiais, muitas delas são temporais, são maravilhosas, importantes, preciosas. É o Senhor que libera mesmo, glória a Deus por isso, mas o Senhor quer muito mais. Por isso ele diz, Ele te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Tem uma porção de alegria que é além do que nós já temos experimentado. Há uma porção prometida por Deus de alegria que vai muito além de tudo que já vimos e experimentamos. Em Neemias, capítulo 8, abra comigo, livro de Neemias, capítulo 8, verso 10. O Senhor diz assim, disse-lhes mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras. E enviai as porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. No Neemias, capítulo 8, verso 10, repita comigo, irmão, esta última frase. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu ouço essa frase desde que eu me lembro de estar na igreja quando era criança. A alegria do Senhor é a nossa força. Se o irmão está tristinho, irmão, não fica triste não, a alegria do Senhor é a nossa força.
Oh, eu ministro a alegria do Senhor na sua vida, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. E Deus realmente quer derramar muita alegria, tanto no júbilo dos cânticos, das artes, das celebrações, das coisas lindas que nós temos visto no meio da igreja, como em todos os outros momentos e circunstâncias e assuntos da nossa vida. Deus quer derramar alegria abundante, isso é real. Agora, o Senhor vem e diz, através de Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós precisamos parar para entender, porque muitas vezes nós só tomamos esse versículo como sendo assim: Deus vai derramar da alegria dele sobre você e você será fortalecido. Amém? Amém. Mas isso ainda é pouco, é pequeno, Deus. Eu quero entender um pouquinho mais desse versículo. E a forma mais simples de eu e você entendermos um pouquinho mais desse versículo é a alegria do Senhor. O texto não está falando apenas de uma alegria que Ele vai dar a mim. O texto está falando da alegria que Ele tem. O Senhor tem uma alegria. O Senhor fica alegre. O Senhor salta do seu trono, o Senhor pula de alegria, o Senhor chora de alegria, o Senhor se alegra profundamente com uma série de coisas. E o Senhor gera nele mesmo uma alegria imensurável, uma alegria que não pode ser descrita. E essa alegria de Deus é a nossa força. Poderíamos dizer desse versículo: quando Deus fica alegre, eu me fortaleço. Alguma coisa acontece no céu e que Deus fica muito alegre, e quem ganha sou eu, que fico mais forte. Há uma alegria que o Senhor quer derramar sobre a igreja, que vai além dessas alegrias que nós estamos experimentando, que vêm dele, que fluem dele, ou que fluem dos nossos prazeres, dos nossos relacionamentos, da alegria de cultuarmos juntos, de tudo que Deus tem feito. Há uma alegria que é a alegria dele, não é a nossa alegria, é a alegria do céu, é uma festa no céu, é uma celebração no céu, é Deus ficando alegre. E essa alegria, Deus quer que execute em nós um fortalecimento nunca experimentado como igreja nessa terra. E o fortalecimento que Deus quer para a igreja nesta terra diz respeito a esta obra da última hora. Deus necessita, Deus deseja, Deus quer, Deus pode fazer, Deus vai fazer com que eu e você, como igreja do Senhor, tenhamos um fortalecimento tão maravilhoso que vai assustar os vizinhos, que vai assustar a cidade, que vai impactar os governos, que vai mudar a sociedade, que vai impactar os homens e as mulheres ao nosso redor. Um poder, uma força, um vigor que ninguém encontra em nenhum outro lugar, senão na alegria do Senhor. Nós podemos nos alegrar e vamos continuar nos alegrando e vamos expandir nossa alegria tocando, cantando, fazendo tudo o que fazemos para o Senhor. Mas nós precisamos entender que há uma porção maior do que tudo isso que o Senhor está dando. E nessa conferência nós queremos buscar, nos apropriar disso na nossa vida pessoal, em nome do Senhor Jesus. Todas as coisas que nos fortalecem nessa terra, nos fortalecem para circunstâncias limitadas, temporais e não tão profundas. Só a alegria do Senhor nos fortalece para uma obra que dura a eternidade toda. As alegrias que Deus está dando a um grupo, a uma igreja, a um ministério, a uma pessoa, não importa em qual área, são alegrias muitas vezes passageiras. Alegrias passageiras. São boas, nós não podemos recriminar essas alegrias, nós precisamos dessas alegrias, até a nossa alma precisa dessas alegrias. Que coisa maravilhosa, mas o Senhor quer derramar uma porção de alegria que não existe em nenhum outro lugar, senão nele. E a alegria que Ele quer derramar, que é a alegria dele, é Ele quem fica alegre, é fruto de salvação. Se há alguma coisa que podemos entender e nomear nessa terra que gera uma alegria incomparável em Deus, se chama salvação. Nós podemos estudar teologia, nós podemos criar inúmeras coisas, nós podemos discursar, nós podemos inventar, nós podemos variar, mas não tem jeito de sair disso. O que mais gera alegria no coração de Deus hoje se chama salvação.
A palavra do Senhor está cheia. Salmo 21, verso 1 diz: na tua força, ó Senhor, o rei se alegra, e na tua salvação, quão grandemente se regozija. Deus se alegra tremendamente na salvação. Em outras palavras, quanto mais alguém se salva, mais Deus fica alegre. E quanto mais Deus fica alegre, mais eu posso me fortalecer. Portanto, eu até posso ter todas as alegrias do ministério, eu posso ter todas as alegrias dos meus sonhos, todas as alegrias dos meus talentos, dos meus dons, das promoções, das atividades, dos empreendimentos da igreja, não importa o ministério, eu posso ter todas essas alegrias, mas tem uma alegria que só vem a mim, porque pertence a Deus e Ele derrama sobre mim, quando alguém é salvo. Eu posso tocar, eu posso cantar, eu posso ter talentos, eu posso ter ido a 1 milhão de pessoas, eu posso ter ido a todos os países do mundo, as pessoas podem nos conhecer como igreja, as pessoas podem nos conhecer como ministério, as pessoas podem nos conhecer como adoradores, mas só tem uma atividade, um fruto, uma ação, algo que acontece, que gera uma alegria que não morre no ano que vem, no mês que vem, no dia seguinte, que é quando alguém se salva, porque não somos nós que ficamos alegres primeiro, é Deus que se alegra e se alegra conosco porque alguém encontrou salvação. Enquanto cantamos, tocamos, fazemos todas as atividades da igreja, nós podemos nos alegrar e não tem como não nos alegrarmos. Nós não poderíamos fazer o culto aqui ou gerar o culto ao Senhor e tocar e fazer todas as coisas que fazemos. Ah, que luta, tristeza, pastor, hoje o culto de novo. Oh, Senhor. Tem que ser com alegria, irmão. Tem que ser com alegria. Há um irmão, John Piper, ouvimos sobre esse irmão hoje, e ele escreveu um livro sobre a teologia da alegria. Deus quer que façamos toda a sua obra com muita alegria. Não cabe na igreja do Senhor alguém que... O ministério, Deus pôs esse encargo. Oh, Deus, eu vou fazer porque Deus já falou que pesa a mão se eu não fazer. Se eu não fizer, Deus pesa a mão. Deus está me cobrando. Deus está me cobrando, eu não faço. Eu estou assim, oh meu Deus. Não, irmão, fazer a obra do Senhor é algo que gera profunda alegria. Mas o Senhor quer ungir a nós mais do que a outros. O Senhor quer ungir o seu povo mais do que a outros, com uma alegria imensurável que vem de fruto de vidas salvas. E não é apenas nossa alegria, porque nós nem vamos tomar conhecimento de muita gente que foi salva e de repente Deus usou a minha e a sua vida. Nem sabemos quanta gente Deus te fez falar, entregar um folheto, orar, ministrar e foi salvo em algum dia, em algum lugar e você nem tomou conhecimento, mas Deus se alegrou e quando Ele se alegra, eu me fortaleço na sua força. Então a cada dia, a força que eu tenho para viver, para caminhar, para vencer o maligno, para vencer o pecado, para vencer o mundo, para caminhar de acordo com a vontade do Senhor, vem da alegria dEle. E Ele se alegra assim quando alguém é salvo. Então podemos concluir que nenhuma dessas grandes e maravilhosas atividades da igreja, dos ministérios, da música, das artes, nenhuma destas coisas gera esta alegria em Deus. Ele se alegra com o seu povo reunido, Ele se alegra com a igreja celebrando, Ele se alegra com a criancinha dançando, Ele se alegra com tudo isso, mas há uma alegria que vem da salvação de vidas, que essa põe Deus lá grudado nas paredes, e entusiasmado, empolgado, e pulando e gritando, e os céus vão junto com Ele, e Ele se levanta do trono, e isso é fortalecimento para mim e para você. Podemos dizer claramente que tudo o que estamos fazendo tem que culminar em salvação de vidas. Todos os dons, todas as produções maravilhosas, todos os talentos, todos os ministérios têm que culminar em vida. Você pode tocar triângulo aqui na banda, mas você tem que ser alguém que gera salvação de vidas. Porque se você não gera vidas salvas, se você não é um instrumento para que alguém seja salvo, então não tem alegria do Senhor que volta como fortalecimento seu. Podemos estar como for necessário ou como estivermos enfrentando qualquer situação, mas quando nós recebemos uma notícia, sabe aquela pessoa? Sabe fulano?
ele se converteu. O pastor Ismael estava conversando aqui há pouco tempo, que um dos líderes do movimento gay no Brasil inteiro foi à igreja deles lá, mora lá em Juiz de Fora, e diz assim: eu ajudei a formar tantos movimentos gays, mas eu agora quero estar aqui para falar de Jesus, porque eu entreguei minha vida a Ele, e eu quero trabalhar para Ele. Não tem nada que nos alegre mais do que isso. Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena ter trabalhado, ter se esforçado, ter ensaiado, ter tocado, ter feito o que for. Valeu a pena. Por quê? Porque alguém foi salvo. E eu posso estar até mesmo no vale da sombra da morte. O Senhor vem e diz: filho, se levanta. Sabe por quê, filho? Porque apesar de tudo isso estar acontecendo, ou que você está entristecido, ou que não aconteceu, não importa, filho. Apesar de tudo isso, eu vou te fortalecer. Sabe por quê? Porque eu estou tão alegre, filho. Porque tem gente sendo salva, e eu posso contar com você, e você é um instrumento meu. Então, filho, levanta-te. Mas, irmão, nós estamos numa era em que as pessoas estão se fortalecendo porque o som foi maravilhoso, porque a banda, porque o louvor, porque o movimento, porque o CD, porque nós participamos de alguma coisa e deu certo, e foi legal, e foi muito bonito, e todo mundo está falando, e saiu na internet. Então, nós ficamos fortalecidos quando acontece isso. E quando não acontece, a gente fica: chegou minha hora. Até quando, Senhor? Oh, Deus! Oh, Senhor, o Senhor levantou aquele irmão, o Senhor levantou aquela irmã, e eu nada, Senhor. Oh, quando será, Senhor? Irmão, há um fortalecimento que vem de Deus, que independe de coisas que fazemos, que independe de onde chegamos, que só depende de Deus estar alegre. E para Ele estar alegre dessa forma, basta que alguém seja salvo. Sem a força do Senhor, ninguém chega a lugar nenhum. Deus não precisa de nós. Mas Ele vem e diz assim: filhos, eu recebi todo o poder. Então façam o seguinte: vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, conduzindo-os, levando eles, e vocês saberão que eu estou convosco todos os dias. Essa é a missão que eu dou a vocês. Por que Ele entregou isso para nós? Porque se alguém for salvo, ele vai ficar muito alegre, muito feliz. E ele vai procurar alguém a quem eu posso recompensar, a quem eu posso retribuir, a quem eu posso extravasar, transbordar minha alegria em bênçãos e fortalecimento. Aos filhos que ouviram essa palavra e estão caminhando nessa terra, não apenas para fazer coisas bonitas e se alegrar com coisas bonitas que fazemos, mas para servir a Deus de forma que tudo o que temos e somos redunde em vidas salvas. Aleluia, glória a Deus. Inclusive eu posso dizer o seguinte: nós estamos indo já é o terceiro país, e olha, nós já contabilizamos, nós temos 12.500 pessoas convertidas. Glória a Deus, aleluia. E tem mais, o CD que gravamos já alcançou, 3 milhões, e olha, está salvando gente para todo lugar. E olha, inclusive compre, se você não comprou, compre. Porque tem que comprar. Olha, é o que há de melhor. O DVD, então, você não vai acreditar. Que coisa. E como Deus está salvando gente através do DVD. Mas se Deus salvasse gente através de DVD, Ele não mandava Jesus. Ele mandava um DVD. Ele mandou uma pessoa. Porque hoje Ele quer mandar uma pessoa. Ele quer mandar a mim e a você a algum lugar, a alguém. Ele pode usar o CD. Ele pode usar o DVD. Ele pode usar o auditório. Ele pode usar a igreja. Ele pode usar o ministério. Ele pode usar a internet. Ele pode usar qualquer coisa, até uma mula. Mas Ele quer que eu e você cheguemos às pessoas com aquilo que temos ou que não temos, para que elas sejam salvas. Há uma grande confusão que reina no nosso meio entre o que é ministério e o que é ferramenta ministerial. O que é ministério? E nós vemos muitas pessoas dizendo: meu ministério é esse, meu ministério é aquele. Nós vemos bandas, grupos, irmãos, ministérios, nomes, e os nomes vão se tornando cada dia mais famosos, mais importantes.
precisa de um contrato, precisa de um cerco, precisa de todo um aparato em volta do nome, o nome, e a camisa, e a estampa, e é o material, é o produto, o nome da pessoa, o nome do ministério. E quando não é o nome dele, é o nome da grife que usa. As pessoas estão muito preocupadas com isso. E o nome de Jesus mesmo? E o Senhor tem um propósito específico. Vemos que muitos estão com todo o coração, íntegro, honesto, buscando alguma coisa, mas ainda estão enganados, estão tentando fazer o seu nome, então eles são o ungido de Deus. Aquele irmão, irmãos, só tem 4 anos que Deus fez tudo isso. E Deus vai fazer na sua vida também. Deus vai te pôr lá nas alturas. Mas, meu irmão, a obra do Senhor não é me pôr nas alturas, mas é pôr o nome dEle nas alturas. A obra do Senhor não é que eu me enriqueça, a obra do Senhor não é que eu tenha nome, a obra do Senhor não é que eu me alegre com as minhas realizações, mas que a minha vida seja doada para Ele, a fim de que vidas sejam salvas. O fortalecimento que vem de tudo, do dinheiro, do cachê, da fama, das obras, da construção, o dinheiro, a alegria que vem de tudo isso, vai morrer. Ou amanhã ou daqui 15 dias. Vai acabar. No ano que vem você não vai ver mais aquelas pessoas. No outro ano você vai ver tudo meio esquisito. Ou então no outro ano eles conseguiram fazer alguma coisa mais cara, mais dispendiosa, mais difícil, para impactar mais o visual e a alma das pessoas. E uma hora se esgota o recurso para fortalecer a si mesmo. Enquanto não for eu cuidando de uma vida, você indo atrás de alguém, uma que seja, não precisa ser 1 milhão, uma só, que você foi, testemunhou de Jesus, tocou, cantou, usou o seu talento e aquela pessoa teve uma experiência de salvação com Jesus. Enquanto não for isso, não tem alegria verdadeira, não tem alegria eterna, não tem a alegria do Senhor, que é dele, vindo a nós em forma de força, de fortalecimento. E o Senhor está gerando no meio da igreja uma mudança de entendimento. Meu ministério não é tocar, meu ministério não é dançar, meu ministério, eu até faço todas essas coisas, mas isso não tem o fim em si mesmo. Deus me deu todos esses talentos como pequenas ferramentas para que eu cumpra o ministério. Quando lemos em Efésios 4, o Senhor nos mostra 5 ministérios. E quando o Senhor fala dos 5 ministérios, o apóstolo, o evangelista, o pastor, o mestre e o profeta. O Senhor diz assim, para o aperfeiçoamento dos santos. Se Deus me deu alguma coisa, não é para mim mesmo, é para que você seja aperfeiçoado. O que Deus deu ao Asaf é para que eu e você sejam aperfeiçoados. O que Deus deu a cada irmão aqui, não importa se apareceu, se não apareceu, se parece grande, se não parece, se é simples demais, não importa. O que Deus deu a você, irmão que está aqui, e que você não é menor do que ninguém aqui, o que Deus deu a você é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Não vai ser aperfeiçoado, não vai chegar no dia que alguém te reconhecer, não vai acontecer daqui a 5 anos, quando Deus fizer alguma coisa. Hoje, você tem algo em você, a palavra da fé que está dentro de você, é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E o Senhor diz assim, o aperfeiçoamento dos santos para o cumprimento do ministério. Qual o ministério? O ministério de Jesus. Qual o ministério de Jesus? Vidas salvas. Irmão, eu posso vir aqui e ter 1 milhão de pessoas aqui ao redor e está uma adrenalina maravilhosa que a gente já acostumou. É difícil você ministrar louvor num lugar onde o som é muito fraquinho. Porque a unção não vem. Né? O som muito fraquinho não tem power. E em grande parte dos cultos que nós estamos, por aí, nos grandes congressos, em tantos lugares, o que nós estamos vendo é um poder do som. Pá!
dos arranjos, da voz e da performance vocal. E a gente nem canta, porque tem tanto para ouvir, que a gente nem canta. Dificilmente nós vamos nos interessar em vir para uma reunião onde tem aqui um pastor ou alguns irmãos e com a voz assim mais ou menos, nem é tão bonita, e começa a cantar. Mas, poxa vida, estava... eu esperava outra coisa. Sinceramente, para mim acabou. Sinceramente, a unção não está ali.